Olá, amigos, que todos estejam na paz de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quarta-feira, 11 de maio, a lição 7 ela tem como título O Filho da Promessa. A lição de hoje, que ela está no livro de Gênesis, no seu capítulo 18, do versículos de 1 a 15, é uma história assim maravilhosa, fantástica, onde Deus resolve aparecer para Abraão, que ele estava com 99 anos e a sua esposa com 90, para avisá-los que o filho da promessa estava para vir. E que nós estamos falando é de um filho biológico. E vejam, meus amigos, que milagre dos céus, né? Um homem com essa idade e ainda a sua esposa, Sara, né? Estava estéril. As Sagradas Escrituras, nesse livro de Gênesis, no capítulo 18, logo no início, no capítulo 1, né? No versículo 1, ele conta que Abraão, num dia assim bem quente, né? Num dia assim difícil, com o sol ardente, ele havia armado a sua barraca, né? A sua tenda, daquelas tendas grandes, né? Que hoje ainda os árabes montam no deserto, ali nos carvalhais de Manre, e ele estava assim na frente da tenda e a sua esposa estava lá dentro da tenda, junto, né, com os seus servos, fazendo as tarefas da casa. E eis que lhe apresenta na frente dele 3 homens. E Abraão, ele estava assim, meio letárgico, né? Assim, ele estava assim, devido ao calor, pela idade também, né? Quando aparecem esses homens, há um despertamento dele. Porque Abraão é um homem assim comprometido realmente com Deus, um homem consagrado de comunhão. E ele sentiu que aqueles homens, eles eram diferentes. Eles eram celestiais. E qual foi assim a reação de Abraão? Foi logo correr em direção daqueles homens, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 2. E vejam, meus amigos, embora ele tivesse 99 anos, ele correu ao encontro dos homens, que a própria Bíblia diz. E emocionado assim de estar diante da presença daqueles seres celestiais, e ele chamou uma dessas pessoas, que ele deve ter reconhecido, né, pelo conhecimento bíblico que ele tinha. Ele chama-se de Adonai. Imagine você, diante de um ser celestial, ele chama de Adonai. E você sabe o que quer dizer isto? Quer dizer, Senhor meu, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 3. Era um título assim que é dado frequentemente para Deus e muito usado, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 20, versículo 4, e também em Êxodo 15, versículo 17. E quando ele, diante daqueles homens assim, ele emocionado, né? Ele resolve fazer uma adoração e prostrou-se assim, se ajoelhou-se, né, em terra, que em Gênesis, seu capítulo 18, versículo 2, fala que ele se ajoelha diante daqueles homens.
numa atitude de reverência, né, de submissão, e ele vendo que ele teria que tratar bem aquelas pessoas que estavam ali, ele apressou-se assim para dentro da tenda, para que aquelas pessoas participassem, né, daquele momento assim especial, né? E ele chama todos os seus servos, os seus empregados, né, para participarem daquele momento junto com aqueles seres celestiais. E quando nós vemos essa atitude assim de Abraão, nós lembramos de Malaquias, no seu capítulo 4, né, versículos de 5 a 6, que veja o que diz. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração a seus pais. O que Abraão quis naquele momento ali falar isto, né? Pensar nisto, né? Que está lá em Malaquias. Que Abraão, ele era o patriarca daquela família. Ele era como fosse o pai daquela família. Então, mesmo que ele não tinha filhos naquele momento, ele considerava seus servos como seus filhos. E os chamam para adorar ao Senhor naquele momento, para eles irem para fora, para eles adorarem ao Senhor, né? Para que eles pudessem participar dessa visita ilustre, né, do Senhor, né, com o Senhor e mais os dois anjos. Ou seja, ele queria que aqueles servos dele, né, tivesse na frente do Criador do universo, o Pai de todos, que todos estivessem naquele momento. E Abraão pede que aqueles três homens, né, aqueles três seres celestiais, que eles fossem para debaixo de uma árvore enorme, né, para um lugar mais fresco, enquanto ele iria fazer uma refeição especial para eles. Vejam que hospitalidade de Abraão. E que está lá em Gênesis, no seu capítulo 18, versículo 5. E aqui vemos, né, a importância, né, de nós sermos hospitaleiros, né, de honrar a Deus, auxiliando as pessoas necessitadas que se achegam até nós. E vejam, meus amigos, o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 2, da importância da hospitalidade. Olha o que ele fala. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Você veja, tudo que nós fizermos ao mendigo, ao andarilho, a um viajante, às pessoas que chegam até a nossa casa, que nós vamos ajudar, nós estamos fazendo, sabe para quem? Para Deus. Que nós estamos recebendo anjos, né? E vocês vejam como Abraão, ele recebe ali aqueles hospitaleiros, né? Aqueles visitantes, né? Aqueles três homens, aqueles três anjos, que ele nem sabia, ele desconhecia, ele sentiu no coração que era anjo, mas ele não tinha dito ainda. E ele recebeu assim com respeito, com admiração, com atenção e com amor aqueles desconhecidos. E isto é um dever de todos nós,
de nós ajudarmos as pessoas que chegam até nós. E como isto, né, fosse dirigido assim por Deus. Se nós estamos fazendo para aquelas pessoas, nós estamos fazendo para Deus. E Abraão apressou assim em fazer aquela refeição e falou com sua esposa logo de imediato, a Sara, né? Para ela amassar o pão, para ela assar, e pediu para um criado, né, matar uma novilha. E todos os três anjos, eles comeram ali assim debaixo daquela árvore, né? Vejam que maravilha, né? Você está recebendo anjos. E um dos anjos, ele pergunta para Abraão: onde está Sara? Porque ela estava dentro da tenda, preparando ali já o almoço, né? E a refeição. E este anjo pergunta, né? Onde estava Sara? E daí Abraão disse que ela estava dentro da tenda. E o anjo disse a Abraão: certamente eu voltarei a ti daqui a 1 ano. E fala que a sua mulher, ela daria luz ao filho da promessa, ou seja, ela teria um filho biológico com Abraão. E Sara, né, dentro da tenda, ela ouviu isto, né? E que está lá em Gênesis, no seu capítulo 18, versículo 10. Vejamos, meus amigos, o Senhor Deus prometeu a Abraão e ele cumpriu. E o filho da promessa, que mais tarde se chamou Isaque. E assim, ao longo do tempo de espera, poderia até ter causado assim desânimo, né, para o Abraão, como causa desânimo para todos nós, às vezes por falta de fé, pela falta de esperar no Senhor. Mas tenha você certeza que quando Deus promete, a promessa é certa. Veja o que diz 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz o seguinte, ó: porque não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Às vezes nós achamos que está muito demorado a ver as bênçãos. Veja quanto tempo Abraão esperou. E Deus foi dar no momento certo para ele essas bênçãos. E ele, de um milagre, ele acabou dando realmente esse filho que tanto eles esperavam. E veio esse filho esperado, e filho biológico. Aqui, meus amigos, nós vemos a importância, né, de a gente ser hospitaleiro também, né? Onde ali Abraão ofereceu água, comida, tudo em abundância. E por isto que as Sagradas Escrituras falam que Abraão é amigo de Deus. E recebeu estes títulos, né, em 3 vezes, fala nas Sagradas Escrituras. Na 2 Crônicas 27, fala em Isaías 48 e fala em Tiago no capítulo 2, versículo 23. E vejam que ele é o único na Bíblia que é chamado desta forma. E a Bíblia fala que é um dever religioso para todos nós, como nós tivéssemos se dirigido ao próprio Deus, que nós estivéssemos fazendo para Deus. Está lá em Mateus, no seu capítulo 25, versículo de 35 a 40. E ironicamente, né, aqui Deus se identifica como estrangeiros. Você veja, apareceram 3 anjos lá, com faminto, como pessoas tivessem um andarilho, né? E ele se identifica a Deus assim como uma pessoa que tivesse necessitada
de um amor, de uma generosidade, né? O que a gente viu nessa lição é que a promessa de Deus confirmou, né? E Sara, ao ouvir isto lá na tenda, né, que ela ia ficar grávida, ela se escondeu assim um pouco atrás de Abraão, e conhecia assim seus pensamentos, né? E que está lá em Gênesis, no seu capítulo 18, versículo 10 e versículo 12. Ele sabia, né, que Sara, tinha rido, né? Mas isso também faz parte de nós, às vezes, né? Às vezes um ceticismo, às vezes a falta de confiança, né? E o ceticismo de Sara tornou-se o ponto em que Deus cumpriu a sua palavra. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele pode aparecer de várias formas no seu lar e você tem que demonstrar amor, misericórdia, bondade, porque você pode estar recebendo pessoas estranhas como o próprio Deus. E que você aceite esse chamado de Jesus, que Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por que Ele quer te levar para lá? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.